Um jogador da seleção brasileira pede para o técnico guardar o assento da janela para ele no voo. A resposta que viralizou na internet é a foto de um assento da Ryanair que não tem janela nenhuma, só parede. Pois é, o Brasil inteiro morrendo de rir e de raiva ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar como essa piada de avião virou manchete no New York Times, mobilizou uma torcida inteira e expôs o maior dilema da nossa Copa de 2026. A gente vai destrinchar aqui quem começou essa história, por que a Ryanair, uma companhia aérea irlandesa, olha o plot twist, resolveu entrar na brincadeira e o que o New York Times chamou de meme apocalipse. Mas antes, uma pergunta que ninguém tá fazendo: será que o Ancelotti tá certo em não escalar o Endrick? Ou a torcida brasileira é que tá carente de um novo Neymar e colocou peso demais num moleque de 19 anos? Porque, convenhamos, o Brasil já teve outros jovens promissores que sumiram depois de uma Copa. A diferença é que nenhum deles foi vendido ao Real Madrid por 60 milhões de euros antes dos 20 anos. Isso muda a régua da expectativa. Vamos aos fatos. Segundo o Terra Sports, na quarta-feira, 24 de junho de 2026, a Ryanair publicou no X, antigo Twitter, uma montagem que simulava um diálogo. Do lado esquerdo, Hendrik digita "Save me the window seat for our flight", uma frase em inglês que significa "guarda o assento da janela para o nosso voo". Do lado direito, a resposta de Ancelotti é uma foto real de um assento da Ryanair na janela. Só que o assento não tem janela nenhuma. Apenas uma parede cinza, sem visão do céu, sem luz natural. A legenda do técnico: Window Seat. Pois é, sarcasmo em forma de cheque verde. O post rapidamente viralizou. E não foi só no Brasil. O New York Times, sim, o jornal mais influente do mundo, publicou uma matéria sobre o fenômeno. Eles chamaram de Hendrick Mania e Meme Apocalipse, documentando como a torcida brasileira transformou a relutância de Ancelotti no maior viral da Copa. O Terra Sports noticiou que a Ryanair surfou na trend. E não foi a primeira vez. A companhia já tinha feito posts envolvendo Cristiano Ronaldo em junho de 2026 e tem um histórico de entrar em polêmicas com bom humor e marketing agressivo. A conta oficial da Ryanair no X, que tem mais de 1.700.000 seguidores, é conhecida por respostas ácidas e provocativas. Não é a primeira vez que eles transformam uma situação esportiva em piada global. O próprio perfil já respondeu torcedores com fotos de aviões em chamas de brincadeira, e já alugou outdoors inteiros para alfinetar seleções adversárias. É uma marca que não tem medo de criar polêmica. Pelo contrário, ela vive disso. Mas a história não é só meme. O contexto real é mais complexo do que uma montagem no X. Desde a estreia da seleção na Copa de 2026, o clamor pela entrada de Endrick no time mobiliza torcedores de todos os estados. Só que Ancelotti tem priorizado outros jogadores: Igor, Thiago, Rafinha, Matheus Cunha, Ryan. Nomes que, convenhamos, não têm o mesmo carisma ou apelo midiático que um garoto que já foi capa de revista internacional aos 16 anos. O New York Times escreveu, e cito: nas redes sociais brasileiras, Ancelotti é retratado como um vilão que se recusa a dar a Endrick o que a torcida quer: uma chance de campo. Fim da citação. A ironia, claro, é que Endrick não é nenhum coitado. O moleque foi vendido ao Real Madrid por algo em torno de 60 milhões de euros. Mais precisamente, 60 milhões de euros fixos, mais 12 milhões em bônus por performance. Na atual temporada europeia, ele marcou gols importantes pelo clube espanhol, incluindo um contra o Barcelona no Clássico. Mas na seleção, que é outro esquema tático, ele mal saiu do banco. Aí a Ryanair, que é mestra em marketing oportunista, viu a deixa. O assento que o Endrick queria não existe. Assim como a vaga no time titular, aparentemente. E olha que essa não é a primeira vez que a companhia irlandesa faz piada com situações constrangedoras. Eles já zoaram a seleção inglesa numa eliminação de Eurocopa, já alugaram um avião com banner sobrevoando um estádio alemão, e até o Papa já foi alvo de um tweet ácido da conta. O que ninguém comentou foi o timing cirúrgico. O post saiu na véspera do jogo contra a Escócia, na quarta-feira à noite, horário de pico do engajamento brasileiro no X. Coincidência? Para uma empresa que monitora tendências em tempo real, duvido. Aqui vai o que eu acho que ninguém tá vendo. A Ryanair não fez uma piada inocente. Ela fez uma piada que capturou exatamente o sentimento de milhões de brasileiros que estão vendo Endrick no banco enquanto a seleção joga uma Copa. É marketing, sim, mas é também um termômetro cultural. O que o New York Times chamou de meme apocalipse é, na real, a torcida brasileira usando o humor para lidar com a frustração. Pois é, a gente ri para não chorar. E a Ryanair entendeu isso. Ela não tá rindo de Endrick. Ela tá rindo da situação. Tem diferença. E tem mais um detalhe.
A Ryanair já usou estratégia parecida com Cristiano Ronaldo semanas antes. Postaram algo sobre o português e a Premier League que gerou engajamento, mas nada comparável. Com o Endrick, o alcance foi muito maior. Por quê? Porque o Brasil inteiro, não só a torcida do Palmeiras ou do Real Madrid, tá unido nessa. É uma insatisfação coletiva que atravessa clubismos e rivalidades estaduais. O técnico italiano prioriza nomes de menos apelo popular e o moleque de 19 anos, que já mostrou o serviço em campo tanto pelo Palmeiras quanto pelo Real Madrid, continua esquentando o banco. O New York Times documentou que os memes já ultrapassaram as fronteiras brasileiras. Perfis de futebol europeu e até contas de entretenimento geral repostaram a montagem. Teve até um perfil de cinema britânico que comparou a situação com um filme do Rocky Balboa. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses aqui no canal. Então, o que a gente tira disso? Primeiro, o meme é só a superfície. Por baixo, tem um país que criou uma expectativa gigante em cima de um garoto de 19 anos. E quando o técnico não corresponde, a torcida transforma a frustração em conteúdo viral. Segundo, a Ryanair fez o que qualquer marca faria. Surfou numa trend que já estava madura, mas fez com um humor afiado que poucas empresas têm coragem de replicar no X sem medo de backlash. Terceiro, o jogo contra a Escócia, marcado para as 22 horas de hoje no horário de Brasília, no estádio Hampden Park em Glasgow. Talvez seja o dia. Talvez Ancelotti escale Endrick, talvez não. Mas uma coisa é certa, não importa o resultado, a torcida já venceu. Porque transformou um banco de reservas no maior meme da Copa de 2026. Isso muda como você vê marketing, futebol e até a relação entre torcida e ídolo. No fim, o assento sem janela virou símbolo de uma geração que quer ver o moleque jogar. E ele vai. Mais cedo ou mais tarde. A pressão popular é forte demais para ser ignorada por muito tempo. O New York Times chamou de fenômeno sociológico. E não é exagero. Resumindo, a Ryanair entrou na brincadeira, o New York Times cobriu chamando de meme apocalipse, e o Brasil inteiro riu junto. Mas por trás do meme, tem um garoto de 19 anos esperando uma chance que ainda não veio, no banco de uma seleção que joga a Copa de 2026. Agora eu quero saber de você. Endrick devia ser titular hoje contra a Escócia ou o Ancelotti está certo em ter paciência e dosar a expectativa para não queimar o moleque? Manda nos comentários. Que história tu quer que a gente decifre no próximo vídeo? Se gostou desse Express, clique em inscrever. O Recorte Vivo tem um vídeo novo toda semana para te manter por dentro do que ninguém viu. E a pergunta que fica pro próximo: será que o Real Madrid já tá se arrependendo dos 60 milhões de euros vendo o moleque no banco da seleção? Ou a paciência espanhola é maior que a brasileira?